Então fala você ligado aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, deixe o seu like, é muito importante. Aqui embaixo tem um botão... Gente, se inscreve aqui embaixo, vai lá, se inscreve aí. Confirma a sua inscrição, deixe o seu like e habilite o sino das notificações. Vamos com tudo, porque aqui é Vasco da Gama. Aqui, antes de começar os assuntos aqui, eu quero falar sobre o treino do Vasco ontem. No CT Moacir Barbosa, o técnico Ramon Dias comandou mais uma vez um treinamento pesado e intenso com os jogadores, né? Fazendo muita movimentação, jogadas ensaiadas, movimentos táticos e tudo mais. Cobrando muito dos jogadores o empenho, né? E um jogo melhor do que foi contra o América Mineiro, na vitória sobre o América Mineiro. Esse jogo contra o Santos, também um jogo de 6 pontos, jogo de vida ou morte, e é assim que tem que ser, e é assim que é. Então, os jogadores se destacaram, falei aqui do Luca Orejano, Rossi mais uma vez, Marlon Gomes, Payet. O Payet teve destaque no treino, marcando gols e tudo mais. Então, o Payet vai evoluir, está evoluindo, e tudo que um jogador do nível do Payet... Eu vi alguns comentários aqui dizendo que o Marlon tinha que ser titular no lugar do Payet. Gente, com todo respeito, o Marlon entra muito bem no segundo tempo. Time que está ganhando não se mexe. Time que está ganhando não se mexe. O Payet precisa do ritmo do jogo. É craque, a qualquer momento ele vai meter 2, 3 gols, ele vai colocar o jogador na cara do gol e tudo mais. Então ele tem que começar jogando sim, essa é só a minha opinião, deixa a sua aqui embaixo. E o Marlon Gomes continua entrando ali no segundo tempo, é o trabalho que o Ramon Dias vem fazendo, normal. Assim como o Gabriel Peck entra no segundo tempo, destruindo, arrebentando, fazendo jogadas. O Jair vem entrando também agora... 2 jogos seguidos, né, que ele entra jogando... O primeiro ele entrou jogando bem, Curitiba. O segundo ele faz o gol da vitória. Ou seja, ele vai recuperando aos poucos o futebol de alguns atletas dentro do nosso gigante da colina. Beleza? Agora, saindo do assunto campo, e vamos falar agora desses assuntos envolvendo 777, reunião de portas fechadas no Vasco. E assim, isso chama atenção, tá certo? Proposta da Itália na mesa por Lucas Piton. Começo com esse assunto aqui. Lucas Piton, lateral que, na minha opinião, é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. É um jogador que sabe das coisas, um jogador que vem tomando conta ali da posição, né? Mostrando aí para o Brasil o tamanho dele, o quanto ele joga a bola, né? Espero que ele não saia tão cedo do Vasco. É um dos melhores na posição no futebol brasileiro. Isso eu não tenho dúvida. Tá? É um grande jogador, é um grande atleta, é um grande profissional, chegou do Vasco, se apaixonou pelo Vasco e está jogando muito com a camisa do Vasco. Então, propostas da Itália, né? Ele recebeu algumas sondagens, o Vasco recebeu sondagens e propostas. O Vasco está segurando ao máximo esses jogadores. O Vasco está prendendo, assim como o Gabriel Peck, está segurando, a não ser que chegue uma proposta irrecusável. Não tenho mais como segurar. Esse tipo de proposta é realmente muito acima da média, preciso vender. É assim que funciona o futebol, é assim que é. Agora, até o presente momento, foi só uma proposta, só uma sondagem, mas a coisa é séria, a coisa é real. O foco do jogador tem que estar totalmente voltado hoje para o Vasco e para o Campeonato Brasileiro, não para essas questões extracampo que acontecem aí no mundo do futebol. Outra situação que eu falei aqui, título... Reunião de portas fechadas dentro do Vasco para tratar desses assuntos, né, envolvendo transfer-ban, outras coisas mais do futebol por conta do atraso da 777 com o Vasco. Eduardo, foi atraso? Sim, evidentemente foi atraso. O aporte deveria ter sido feito no dia 23 desse mês. Hoje, dia 29, e nada. Porém, houve uma promessa. Não acredito que a 777 vai enrolar o Vasco. Não acredito que essas... Não. Eu só acho chato a situação. Até o dia 5, acredito sim que esse aporte vai entrar no cofre do clube e ponto. O Vasco vai arcar com as despesas, o Vasco vai pagar os clubes, o Vasco está com salários em dias. Esse dinheiro do salário, gente, tá tudo ok, tá tudo certo. O aporte ainda não entrou, vai entrar com juros e tudo mais. Beleza? Então, assim, isso vai acontecer. Eduardo, e se por acaso não acontecer? Gente, olha só. Olha o tamanho da segurança do Vasco. O Vasco tem um dos maiores patrocínios na camisa, tá? A PixBet paga muito bem pro Vasco. Um dos maiores do Brasil.
tá certo? É o maior patrocínio de camisa do Vasco, da história do Vasco, que a PixBet paga. O Vasco pode pegar esse dinheiro, reter esse dinheiro e pagar as contas. Ponto. O Vasco tem esse poder. Por quê? A 777 não está cumprindo, eu preciso cumprir. Tá certo? Então, existe algo nesse sentido, tá? Vamos apurar essas situações, né? Essa situação, na verdade, aí nas próximas horas, nos próximos capítulos, para que a gente realmente fique tranquilo com essa situação. Agora, Eduardo, você tem certeza? Eu tenho, gente. Tenho. E eu acho que as pessoas que falam contra estão querendo só causar e tal. Quando que você imaginou que o Vasco teria esse time? Quando que você imaginou que o Vasco poderia pagar salários milionários e em dia, tipo pro Payet, pro Medel, pro Léo Jardim, pro zagueiro Léo, pro Verrete, né, pro Rossi, pros jogadores titulares do Vasco. Agora o Vasco tem interesse na compra do Praxedes, que está jogando muita bola no meio campo, o Paulinho, que foi comprado à vista. Então, assim, eu sinceramente não sei porque as pessoas querem tanto causar, as pessoas atacam tanto o Vasco desse jeito. Eu, sinceramente, desconfio do amor dessas pessoas pela instituição, tá? Eu posso discordar de muitas coisas, eu posso cobrar, mas atacar não. Cobrar é uma coisa, legal, vamos cobrar. Agora, atacar a instituição, atacar um outro ser humano, como se eu ou você que ataca fosse um senhor da perfeição, porque o perfeito na Terra eu só vi um, só existiu um, e você sabe quem é. Agora não vem com esse mais aqui não, porque não tem como, cara, não tem como, não tem treta, as pessoas querem treta, as pessoas querem causar, elas gostam de confusão e eu acho isso horrível pequeno, isso é macro, sabe? Assim, na verdade, é uma coisa que é uma voz desnecessária, sinceramente, tá certo? E outra coisa aqui, mais um assunto. A 777, ela abriu o cofre. Quando aqui eu falo da 777, eu falo junto ao Vasco. Porque o Lúcio Barbosa, junto com outros dirigentes, disseram: Eduardo, tá defendendo? Tô defendendo o que salva o Vasco hoje. O que está ajudando o Vasco hoje. O que ajuda o Vasco hoje a pagar salários, arcar com as suas despesas, deixar tudo em dia. Essa é que é a grande realidade. Essa é que é a grande verdade. Não adianta, e aí o Vasco vai renovar com alguns jogadores, entre eles o Rossi, tá? Que me preocupa essa situação do Rossi. Por quê, Eduardo? Porque o Rossi pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe no futebol brasileiro e mundial. E aí eu acho que a diretoria tem que acelerar a situação do Rossi. Renova logo o contrato. O Rossi não precisa provar nada para ninguém. É um atacante de 30 anos só, tá jogando muita bola, vai ajudar muito o Vasco nessa temporada e na próxima temporada também, tenho certeza, merece sim ter o seu contrato renovado. Eu não tinha dúvidas sobre o Rossi, falamos sobre isso aqui, né, antes da contratação do Rossi. Então, assim, gente, são coisas assim pequenas que a gente precisa corrigir, pô. É fazer o simples, sabe? Então eu tô muito feliz com o Vasco, com o Ramon Dias, com o jeito do Vasco jogar, né? Que é um jeito correto, de um cara sério, de um cara que quer vencer o tempo inteiro, e isso é muito legal, tá? Não vamos diminuir isso, não. Aos donos, aos senhores da razão aí, né? Que querem o tempo inteiro aparecer às custas do Vasco, ou falando mal do Vasco, gente, pelo amor de Deus, para que já tá feio, na verdade. Tá certo, gente? Você que concorda comigo, se inscreve aqui embaixo e sobe o seu like. Seu like é de graça, é muito importante aqui pro canal. E vamos com tudo, porque isso aqui, galera, isso aqui é Vasco da Gama. E outra coisa, se inscreve aí mesmo, porque tem transmissão do jogo do Vasco final de semana contra o Santos aqui, direto lá da Vila Belmiro. E vem com tudo, porque aqui tem vídeo novo todo dia, hein? Beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.